Já estamos de volta com Hora Geral nesta terça-feira. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre esporte. Vamos lá? A Portuguesa Santista estreou no último final de semana a segunda fase do Campeonato Paulista Sub-15, jogando contra o São José dos Campos, no estádio Toca do Leão, a casa do adversário. A Briosa empatou 100 gols e somou seu primeiro ponto nesta etapa do campeonato. Marcos Basílio, técnico da Portuguesa, valorizou o empate conquistado na casa do rival e lembrou que a equipe rubro-verde poderia ter saído com vitória, já que perdeu um pênalti e acertou 3 vezes a trave do São José. Já no próximo sábado, portanto, dia 8, a Portuguesa, integrante do Grupo 10, recebe a Ponte Preta no estádio Eurico Mursa. Que horas? Às 9 horas da manhã. Bom, já aqui no estúdio, o meu amigo, o Alexandre Ribeiro. Tudo bem, Alexandre? Tudo bom, Douglas? Bom recebê-lo aqui mais uma vez na Hora Geral. Obrigado pelo convite. O Alexandre é presidente da Cooper Rádio Táxi. Acho que eu não falei demais, é a principal cooperativa de táxi de Santos ou da região, Alexandre? Acredito que é da região, né? Região. Nós somos... Sábado passado a gente completou 30 anos, né, de atividade na cidade de Santos. Hoje nós somos a maior frota, né, com 160 unidades. E estamos na região desde 1985, aí, fazendo esse trabalho de transportando passageiro para todos os cantos, né, na região aí da Baixada. Eu tenho várias perguntas para fazer para você, mas como a nossa produção preparou algumas perguntas dos telespectadores, eu quero chamar porque, de repente, não adianta fazer uma pergunta e ser a pergunta do meu telespectador. O telespectador tem prioridade aqui no Hora Geral. E eu vou acionar meu amigo Beni Coquito. É com você, Beni. Olá, Douglas Gonçalves. Olá, Alexandre Pereira. Tudo bem com vocês? Pois é, o assunto hoje, claro, no nosso programa é mobilidade urbana e táxi também. Tem uma pergunta muito legal do Anderson. Está falando de um aplicativo, tal. Anderson, qual é a sua pergunta? É que lá em São Bernardo, na ABC, estão usando muito Uber. E quero saber se aqui em Santos também está dando briga. Ih, briga de Uber. Está dando por aqui também, presidente? Vamos lá. Esse é o principal questionamento, Alexandre. É o assunto do momento, né? Tem alguns carros realmente atendendo pelo Uber. A gente afinou uma comunicação com a CET para justamente estar coibindo eles de exercer essa atividade na cidade, né? Que os principais jornais estão colocando que ele é uma opção hoje para o usuário, mas a gente gosta de lembrar que hoje essa empresa está trabalhando totalmente de uma forma irregular, né? Prova disso as manifestações que estão no Brasil todo e na Europa também. Então é uma coisa que a gente está se preocupando muito, porque antes até de você colocar eu no ar, a gente estava comentando, todo mundo cresceu ouvido, meu filho, não anda com você, não conhece, né? Não anda de carona. E esse aplicativo nada mais é do que um gerenciador de caronas. É exatamente essa oportunidade. De repente, meu telespectador, Uber, eu já ouvi falar. Alexandre, então explica para o nosso telespectador o que significa esse aplicativo. Ele nada mais é, né, que um aplicativo que gerencia a necessidade de uma pessoa de se locomover na cidade com uma outra pessoa que tem seu carro particular que está indo para o ponto A, B ou C. Ou seja, ele baixa esse aplicativo, o usuário, ele acaba falando, eu quero ir para a Avenida Paulista, por exemplo. Na cidade de Santos, com 460 mil habitantes, provavelmente tem alguém que está indo para a Paulista hoje. E aí essa pessoa pode se oferecer para levá-lo. Só que o que acontece? Como não há uma legalidade nesses registros, nesse aplicativo, quem pode estar indo te buscar, nada mais é uma pessoa com outras intenções, né? E as pessoas não estão se atentando a esse detalhe. Nas redes sociais a gente vê, mas tem antecedentes criminais, tem um cadastro. Vale lembrar, no país que a gente vive, que com qualquer trocado você tem o documento que você quer na sua mão, né? A gente sabe o problema que tem hoje as redes sociais com perfis fake, né? Perfil falso. O pessoal usa muito para assédio infantil, entre outras coisas que a gente sabe que, infelizmente, se o nosso país fosse como os outros, já numa fase desenvolvida, a gente talvez poderia até confiar numa empresa ou numa tecnologia dessa. Eu vi uma reportagem recentemente, até uma bela de uma reportagem explicando como surgiu o Uber. E eles fizeram até um comparativo com relação àquele estudante universitário que criou o Facebook. Né? Falando, tinham 2 amigos com relação ao Uber. Acho que foi na Inglaterra, se não me engano, que surgiu o Uber. Nos Estados Unidos. Estados Unidos. 2 amigos estavam no restaurante, aí um deles falou assim, você quer ver?
eu vou chamar o carro para me buscar em 5 minutos, espera um pouquinho. Ele digitou, porque era um aplicativo que estava em teste, e não deu 5 minutos, parou um carro preto. Esse amigo dele, que se tornou sócio, falou assim, pô, você tem motorista? Eu falei assim, não, é um aplicativo que eu estou testando. E aí surgiu, né? E cresceu de uma forma assustadora em vários países, se não me engano, mais de 50 países já tem Uber, e esse crescimento causou um desregramento, ou seja, não existe uma norma, uma conduta para que seja respeitado. Eu fiz questão de trazer o Alexandre porque isso pode gerar algum tipo de problema. Vamos supor que eu chame um desses táxis no aplicativo e o táxi se envolve num acidente. Eu estou assegurado? Não. Será? Não, em nenhum momento você está assegurado. Esse que é um dos maiores problemas. E eu estendo, né, não só do Uber, como esses aplicativos, não sei se eu posso falar o nome Lógico, deles. aqui é público. O 99, o Easy Taxi, né, que é uma coqueluche nos últimos 2 anos. E vale lembrar só um detalhe. Vocês que utilizam, entra no site e dá uma lida no termos e condições de uso, né? Eles não se responsabilizam por nada, justamente que é um dos maiores problemas hoje. Se você embarcar num carro, seja do Uber, do Easy ou do 99, você vai do ponto A ao B e você desconfia que o valor que foi cobrado de você é irregular, você não tem ninguém para se defender, ninguém para te defender. Não tem um órgão regulador, né? Não. Se você, por exemplo, sofreu um acidente nesse carro, vir com algum dano físico, né, parcial ou de morte, você também não tem nenhuma empresa que vai te dar esse suporte. Isso eles deixam claro. Infelizmente, as pessoas dessa nova tecnologia baixam aplicativos e não tomam o cuidado de ler, né, os termos e condições de uso. Ele é muito bom em termos de agilidade? Lógico, numa cidade de 1.160 táxis. Ele tem uma frota de 1.160 se todos os motoristas se afiliarem. Em alguns minutos, segundos, ele vai estar na tua porta. Mas será que vale a pena essa agilidade quando um dia der alguma coisa errada? Porque quem está na rua está sujeito a uma série de tipos de situações, né? Alexandre, eu tenho fotos aqui, eu acho que essa foto, inclusive, é do serviço. Nós temos como colocar a foto aqui no... Ó, inclusive, isso aqui, pelo jeito, é aqui no Brasil. Agora, também tem um outro aspecto. Quando ele surgiu nos Estados Unidos, inicialmente eram veículos pretos, não é? Sim. Hoje, no Brasil, eles estão atendendo em 2 características, né? O Uber comum, que pode ser um carro com prazo de 3 anos, se eu não me engano, de uso. Fabricação. E o Uber Black, que são carros realmente diferenciados. A nossa questão hoje, em debate com os órgãos públicos que autorizam o serviço, né, que disponibilizam a permissão para nós, é o seguinte: se o usuário faz tanto questão de andar num carro preto de luxo, por que a prefeitura não enquadra a gente, então, nesse segmento? Porque a gente foi, teoricamente, obrigados a andar de carro prata com faixa verde. Padronizado. Se a prefeitura autorizar essa empresa a trabalhar aqui prestando esse serviço, por que não a gente mudar de novo a padronização? Porque hoje a Cooper foi uma das mais prejudicadas com essa situação. A gente tinha um padrão visual de 28 anos e a prefeitura colocou esse novo padrão que acabou deixando todo mundo igual por baixo. O padrão que era da Cooper antes eram os veículos da cor branca. Isso, branco, com o tubarãozinho que é a nossa logomarca na porta, né? Com o Cooper Rádio Táxi na porta traseira. Era fácil de ser identificado. Hoje eu sofro consequências dessa padronização, que todo dia eu tenho reclamações no meu balcão, sendo que as corridas não foram geradas por nós. Porque o usuário comum, ele vê o táxi com a faixa verde, qual que é a empresa da cidade que atende, que é verde e branco? É a Cooper. É a Cooper. Então, hoje a gente sofre essas consequências. E isso que está deixando a gente mais incomodado, né? Nós somos obrigados a seguir um padrão visual, né? Nós somos obrigados a seguir uma série de regras que a prefeitura exige. Que a gente pagam por isso. Pagamos, né? E infelizmente, hoje está entrando essas empresas que não têm responsabilidade nenhuma com a cidade, não gera recursos para a cidade, pelo contrário, né? E a gente está tentando entrar num acordo com as representações públicas, mas está bem difícil, né? Ô Alexandre, a Cooper, existe algum aplicativo dela? Porque você fala da segurança da sua cooperativa e não sei se você, lógico, ele não tem essa procuração, mas as cooperativas instaladas, elas são legalmente oficializadas porque elas têm um local comum. Você tem algum aplicativo da Cooper especificamente? Sim, em janeiro nós lançamos o nosso, tá? Hoje está por volta de 5.000 downloads, está em todas as plataformas de smartphone.
tem total segurança. A gente criou realmente o nosso baseado no erro dos demais, dos nossos concorrentes. Então, por exemplo, se você faz um pequeno cadastro, baixou o aplicativo, faz um pequeno cadastro, você já pode utilizar e chamar seu primeiro carro. E um detalhe muito interessante, o teu telefone não aparece para o motorista. Essa informação é totalmente sigilosa para dentro da administração da Cooper. Tá? E, lógico, a gente está sempre melhorando, sempre buscando melhorias, mas o cliente hoje nosso ou qualquer cidadão de Santos pode baixar gratuitamente e já chamar seu carro através de alguns cliques o carro da Cooper. Qual o nome do aplicativo da Cooper? Cooper Rádio Táxi Santos. Cooper Rádio Táxi Santos. Só jogar lá no app, né? Só jogar na lojinha, ou Play Store, do Android, né? No Play Store, ou no Apple Store, ou no Windows Phone, e você pode baixar gratuitamente. Antes de chamar intervalo, tem mais uma pergunta aqui do nosso telespectador. Beni! Mais uma pergunta aqui no Hora Geral. Tudo bem, Ciro? Tudo bem. Presidente, o trânsito em Santos não para de crescer. O que poderia ser feito com o transporte público, especificamente o táxi, para que houvesse uma melhora nesse sentido? Essa é uma boa resposta. Estou atento. A gente sempre busca algumas soluções, né? Hoje vale lembrar, por exemplo, falo pela cooperativa, hoje a gente atende cerca de 70 mil corridas mês. 2.500 corridas dia. 70 mil corridas 70 mil corridas mês. A Cooper? A Cooper, só a Cooper. Ou seja, você imagina a quantidade de carro que a gente já consegue tirar da rua. Se a gente for pensar nos demais táxis, nós somos em 4 radiotáxis, né? A Cooper tem 160 carros, mas a demais também tem um pouquinho a menos. Esse número não é uma variação tão grande. Então, dá para ter uma noção, o que poderia ser feito mais? Incentivar mais o transporte de táxi, né? Muita gente, é caro, a gente poderia criar um consenso, se o combustível, por exemplo, fosse mais barato, com algum subsídio para nós, exato. Né, a gente conseguiria talvez reduzir os custos. Hoje, na última vez que eu estive aqui, a gente bateu muito nessa questão de valores, mas tudo em Santos é muito caro, né? A manutenção de um carro é muito cara. Hoje um carro da Cooper roda 5 mil quilômetros por mês. Então, para você ter uma noção, eu coloquei um carro zero em janeiro, meu carro no mês passado completou 40 mil quilômetros. Tá? Então, um carro realmente na nossa mão dura 2 anos praticamente. E para isso tem que ter uma manutenção para que você possa oferecer um bom serviço para o seu usuário. Conforto, segurança, qualidade. Então, os custos são muito elevados. Quem tem seu automóvel sabe disso. Né? É verdade. Então... Alexandre, eu falei o seguinte, eu vou chamar o intervalo, você continua aqui com a gente. Tem mais perguntas pelo 3041-6777. A gente volta a conversar com o Alexandre Ribeiro da Cooper Rádio Táxi. Ele é presidente da cooperativa Rádio Táxi. Eu volto já.